Oi todo mundo, eu sou a Estela e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o livro Mrs. Dalloway, da Virginia Woolf. Então, este livro eu li numa leitura conjunta do canal Literaturice, da Mallory, e foi uma experiência muito legal porque todos os dias a gente recebia um áudio dela comentando a passagem daquele dia. E ela trazia muitos aspectos que por muitas vezes pra mim tinha passado despercebido, então foi uma experiência completamente diferente pra mim, foi minha primeira leitura conjunta e foi o livro, inclusive, objeto de pesquisa da monografia dela, então ela tinha conhecimento bastante aprofundado nesse livro, o que fez toda a diferença. Esse livro é um livro de fluxo da consciência, então grande parte do livro, se não ele inteiro, se passa na consciência das pessoas. Então, desses personagens que, inclusive, são muito diferentes um do outro. Então, é uma coisa muito legal pra gente analisar, pensar neles separadamente e como juntos eles conseguem trazer a harmonia do livro. O livro se passa em um único dia, que é o dia da festa da Mrs. Dalloway, que vai acontecer na casa dela. Então, o livro começa com aquela frase famosa de que ela vai sozinha, ela vai ela mesma comprar as flores para a festa e a gente começa a acompanhar então a caminhada da Mrs. Dalloway para comprar as flores, depois a volta para casa, acompanha o dia inteiro dela até o final da festa. Mas a gente não acompanha somente a Mrs. Dalloway, como eu disse, tem outros personagens e a gente vai ficar então oscilando aí nas mentes, oscilando aí no dia dessas pessoas. Inclusive Londres, a cidade onde se passa a história, é uma personagem do livro também, uma pegada muito singela e uma escrita completamente poética da Virginia Woolf. Inclusive é uma coisa muito importante quando você vai ler o livro e você percebe que a escrita é poética, a leitura se torna 10.000 vezes mais prazerosa. Uma coisa também muito bonita desse livro é a passagem de um personagem para outro, como que ela faz essa mudança de ponto de vista. Então é como se fosse uma cena de filme, você consegue imaginar como é que seria dirigido em um filme, caso as pessoas quisessem trazer do livro essa passagem de um personagem para o outro que a Virginia traz. É como se uma câmera estivesse acompanhando um personagem e vai descrevendo o caminho da câmera até chegar no outro personagem que vai iniciar então a sua narrativa no livro. É uma coisa muito bonita. Quanto ela consegue fazer das coisas simples, né, como a passagem de um personagem para o outro, uma coisa tão bonita. Inclusive, esse livro é sobre isso, é sobre a gente refletir sobre as coisas simples da vida, as coisas óbvias, como a morte. Então é um livro que me fez refletir bastante sobre a morte. Os personagens refletem sobre isso, cada um tem uma relação, então, com a morte. Então ela pega esses pontos um pouco óbvios e alguns outros pontos simples do cotidiano, e a gente vai então refletindo junto com o ponto de vista desses personagens, por exemplo, o envelhecimento, a juventude, principalmente sobre a vida. Um outro ponto também que esse livro sabe abordar bastante é a sociedade e as relações sociais entre as pessoas. Então a gente vai encontrar então personagens médicos, o papel da mulher na sociedade muitas vezes. Tem uma reflexão muito importante que me pegou nesse livro, que foi quando a Mrs. Dalloway ela para refletir que ela passou a vida inteira tendo um nome e quando ela se casa, ela passa a ter esse outro nome, né, o nome do marido, ela passa a ser a Mrs. Dalloway, não mais a Clarissa. E o quanto ela tem que se acostumar com esse novo nome. É uma coisa que me pegou, assim, pra pensar, né, sobre a nossa própria sociedade, né, nossa própria sociedade, a gente ainda tem o costume, né, algumas pessoas, de usar o nome do marido após o casamento. E então, parei pra pensar, então, como que as pessoas se acostumam com esse novo nome, né, depois de passar a vida inteira tendo outro. Esse livro, ele me ensinou bastante coisas, principalmente sobre as coisas simples do cotidiano, o que isso significa pra gente. Inclusive, ele me apresentou o Fluxo da Consciência, foi o primeiro livro que eu li sobre o Fluxo da Consciência, e eu me apaixonei. A leitura conjunta, ela foi um ponto importante da minha leitura, o acompanhamento da Mallory, né, a análise dela sobre o livro, sobre as passagens, a reflexão que ela tinha sobre as coisas simples também. Me ensinou então que esse livro não é um livro pra gente passar o olho e ler rapidinho, a gente tem que ler cada frase, a gente tem que pensar sobre cada frase,
Cada frase nesse livro, ela tem um propósito, ela tem um motivo. Se você ler dessa forma, pensando sobre cada frase que a Virginia Woolf colocou, eu tenho certeza que essa leitura vai ser inesquecível para todo mundo. Eu recomendo muito esse livro, ele é perfeito por inteiro, assim, a escrita, a história, os personagens, apesar que tem alguns que incomodam a gente, né, mas até eles ensinam coisas pra gente, então é uma leitura que todo mundo devia ter. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.